Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Papo de Psique. Você já parou para pensar na importância da espiritualidade em nossa vida? Não estamos falando daquilo que é religião, mas estamos falando de um sentimento muito maior. Ai, peraí. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Papo de Psique. Você já parou para pensar na importância da espiritualidade em nossas vidas? Muita gente atribui espiritualidade à religião, mas não é disso que nós estamos falando. Ou não apenas disto. Estamos falando de um sentimento muito maior, que nos conecta a tudo e a todos que existe neste planeta. E mais ainda, que nos faz muitas vezes transcender essa materialidade, nos trazendo uma compreensão de vida que faz com que nós sejamos pessoas mais felizes, mais calmas, mais serenas. E por que não dizer, às vezes também pessoas desbravadoras, corajosas, que lutam por ideais não apenas para si, mas também para os outros. A humanidade tem vários exemplos de pessoas assim. Gandhi, um Francisco de Assis, a gente vai ter o Martin Luther King, nós vamos ter aqui no Brasil, uma Zilda Arnes, que tem um trabalho fantástico com crianças, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Aí você vai me dizer, Alexandra, todas essas pessoas estavam conectadas a uma religião. É fato, mas elas transcenderam o contexto da religião para pensar no todo. E foi através dessa conexão com essa espiritualidade que eles também tiveram força e coragem para realizar as suas tarefas aqui neste plano. Mas eu e você que não temos, talvez, uma missão tão visível ou tão grandiosa quanto qualquer um desses nomes que eu trouxe, ou até um Buda, um Sai Baba. Qual será a importância desta conexão espiritual para mim e para você? É o que nós vamos conversar hoje, aqui no nosso Papo de Psique. E para isso, nós temos o prazer de convidar ela que é psicóloga transpessoal, também terapeuta de família e fundadora da Unipaz Pernambuco, a Leila Albuquerque, que eu já chamo aqui para esse nosso bate-papo. Leila, seja muito bem-vinda ao Papo de Psique. É um prazer imenso lhe receber aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande poder compartilhar que essa dimensão profunda do ser pode ser praticada por todos nós, que todos possam seguir nessa jornada. Estou muito feliz de estarmos juntas. Eu que estou muito satisfeita, e é claro que quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas conectam isso imediatamente com uma religião. E às vezes a gente tem pessoas que não têm uma religião, digamos assim, definida, e entretanto elas têm uma espiritualidade, elas têm um algo mais, que às vezes elas são até muito mais, ouso eu dizer, humanas e fraternas do que eu que tenho uma denominação religiosa. E aí eu gostaria que nós iniciássemos esse nosso papo conversando um pouquinho sobre este conceito de espiritualidade. O que a gente pode entender por esse conceito? Então, a psicologia transpessoal, ela trabalha vários níveis de consciência. Níveis de consciência quer dizer formas de olhar os fenômenos da vida. Então, tem pessoas que veem de uma forma mais fragmentada um pedaço da história, um pedaço da sua existência, da sua vida, e se distrai de dimensões mais profundas do seu ser, porque nós temos vários níveis. E por conta disso, muitas dessas pessoas acabam adoecendo. Então, a gente às vezes pensa, eu adoeci por conta de um cuidado físico, mas não é só físico. A gente tem que compreender o ser nas dimensões profundas do ser. A gente tem a dimensão física, a gente tem a dimensão emocional, mental e a espiritualidade, que nada mais é que a nossa dimensão mais profunda, a nossa natureza do ser. E quando a gente está falando de dimensão mais profunda,
nós estamos falando de é porque eu acho tão interessante como essa noção da espiritualidade, ela é única e, ao mesmo tempo, ela é diferenciada. É como o sentir essa espiritualidade é algo diferente. E por que é que a psicologia transpessoal coloca esse aspecto como um aspecto importante na nossa vida? A psicologia transpessoal começou com Abraham Maslow. Quer dizer, quem já começou lá atrás a introduzir uma noção transpessoal foi Jung, quando fala do inconsciente coletivo, ou seja, nós temos memórias de, da história da humanidade, da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, que às vezes a gente não acha que tenha nada a ver com o que eu estou vivendo aqui na minha existência, e tem tudo a ver, tem uma relação. Então, Jung trouxe isso. E o Abraham Maslow, ele nos trouxe que a gente precisa atualizar a nossa força revigoradora. A ciência, ela foi nos afastando dessa fonte que Jean-Yves Leloup, um dos fundadores da Unipar, diz, é uma fonte infinita de possibilidades. E essa fonte é não se conter apenas no cântaro que vai em busca dessa fonte, mas ir na infinitude do nosso ser. E essa infinitude é uma reconexão com uma compreensão, com uma sabedoria maior que rege o universo. Então, é uma visão sistêmica da vida, é um olhar de que não estamos fragmentados dos processos da vida. Então, quando eu digo que as pessoas adoecem por isso, por exemplo, hoje em dia, Alessandra, tantas pessoas estão. Eu tenho atendido pessoas de jovens pensando em suicídio. Por quê? Porque a desconexão está tão grande, as pessoas estão tão voltadas para uma conexão, vamos dizer, de internet externa, que se desconectou com a sua essência, com o que há de mais profundo, com o seu sentido. Vamos dizer, a nossa vocação. Eu vim aqui para quê? Qual é o meu sentido de vida? O que é que eu vim realizar? A gente não vem aqui realizar tarefas. Ah, eu vim ser psicóloga, você veio ser jornalista, você. Não, a gente veio ser o que a gente vem do ser mais profundo. Amadurecer e evoluir no meu ser mais profundo. E aí é como as pessoas se desconectam disso, elas começam a adoecer e se distrair, se compensar com outros prazeres, com outras fontes, ou então, quando o incômodo está maior, se medicar para encontrar uma alegria superficial. Por isso que você está falando, eu queria fazer uma pergunta. Você falou em desconexão. Quando você fala em desconexão entre, digamos assim, externo e externo, a gente está se referindo ao quê? Ao que as pessoas chamam da nossa alma, do nosso espírito? É sobre isso que você está falando? Veja, esse termo alma vem de anima. O que é que me anima na vida? O que é que me faz mover? As pessoas perdem esse fluxo natural da vida. A vida, por exemplo, uma árvore, ela tem um fluxo natural para se desenvolver desde a semente e gerar seus frutos. E depois concluir o seu ciclo. O ser humano também tem, só que a gente desconecta desse processo evolutivo. Então, as pessoas começam a bloquear isso por vários fatores e aí começam a adoecer. Como se reconectar é exatamente você sair do que é mais externo, por exemplo, das minhas necessidades de estado de vigília, emprego. Tanta gente, o próprio Pierre, ele participou de um retiro de 3 anos, 3 meses, 3 dias. E o Pierre foi para isso, por quê? Porque ele percebeu que ele não estava se sentindo inteiro. É como se eu não estivesse conectado comigo. E aí é exatamente esse movimento que me anima, o movimento da alma, que me dá liberdade, me dá criatividade, realiza esse movimento maior, é o que me faz mover nos fenômenos da vida. Isso tem a dimensão da alma. E a espiritualidade, aí a gente faz uma diferença maior, é quando eu encontro essa paz e plenitude. Então, é um processo dinâmico, se a gente for compreender, e a espiritualidade é um momento de quietude e plenitude, onde não existem barreiras,
onde eu não tenho medo da morte, onde não existe o medo, só existe um momento de muita paz, plenitude e amor. Então, existem estágios também da consciência do meu estado pessoal, do meu movimento da alma, que me conecta com várias dimensões da minha ancestralidade, dos meus antepassados e a minha espiritualidade. Por que é tão importante ter esta conexão? E o que é que causa essa desconexão da gente com a gente mesmo? Você citou alguns fatos, por exemplo, internet e tudo, mas o que é que leva a gente a desconectar daquilo que a gente pode chamar da nossa essência? Então, nós, na visão transpessoal, nós começamos a existir desde o ventre, já começa a resgatar memórias. O psicólogo é um pescador de memórias, né? Então, essas memórias, tanto positivas como as que a gente considera negativas, que na verdade são sinalizadores. E aí, nesse resgate dessas memórias que começam desde o nosso ventre, a gente começa a receber algumas informações ou emoções que vão nos dissociando da nossa fonte essencial. O que seriam essas informações? A gente nasce, a gente acha que é inteiro, está pleno ali, aí a gente já se desconecta com a nossa fonte primeira, que é a nossa mãe. Depois disso, a gente começa a receber informações na nossa educação que fragmenta a minha escuta das minhas reais necessidades. Por exemplo, a escola diz que você só pode pintar o céu de azul, mesmo que a pessoa queira pintar um céu de vermelho. Entendeu? Então, é uma desconexão de necessidades, de uma escuta sensível ao que eu sou, ao que eu preciso para evoluir. A gente começa a escutar mais as demandas que os outros definem da gente do que as nossas demandas essenciais, as nossas necessidades essenciais. Aí dão um nome para a gente, pedem para a gente, como os jovens ficam ansiosos perto do vestibular, para definir qual é a profissão, e eles ficam ansiosíssimos para definir essa profissão, que não sabem, e aí, isso vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro? Em vez deles dizerem, não, isso me preenche, isso vai dar sentido à minha vida, aí eles começam a se desconectar, de escutar suas verdadeiras necessidades. O que é que eu vim aqui para seguir, para ser? O que é que me realiza? O que é que me dá prazer? O que é que me dá sentido? E aí a gente vai resgatando na pessoa aquilo que ela sente que é um chamado mais profundo. Então, a educação é um dos principais fenômenos. As situações traumáticas, por exemplo, eu esperar receber amor e não receber amor em algumas pontes, isso também nos desconecta, porque aí a gente fica dependendo de um amor do outro, a minha felicidade eu entrego na mão do outro, e esqueço que a felicidade plena está dentro de mim, eu preciso estar inteiro para encontrar outra pessoa inteira, e são essas buscas de preenchimento. Então, na verdade, é feita uma semente, sabe, Alessandra? A gente vem como uma energia, uma fonte de energia primordial, que precisa se desenvolver. Não vou dizer que a gente não precisa desenvolver essa Sim. identidade, precisa para exercer a nossa vida aqui. E essa semente é só sair, romper essa casca, porque é como se o ego, a nossa mente, a nossa identidade protegesse essa essência, e a gente tem que ir além dessa identidade para se reconectar com o que verdadeiramente somos. E aí eu acho interessante, talvez tentando até deixar isso um pouco mais simples para quem está aqui nos ouvindo, o que eu entendo da sua fala é o seguinte: nós nascemos, nós temos uma essência, essa essência, ela, no nosso desenvolvimento, inicialmente ali familiar, depois a gente tem o nosso desenvolvimento educacional, porque vamos para um outro núcleo social, que é a escola, e aí a gente fica adolescente. Então, à medida em que nós vamos avançando nesses núcleos sociais, nós somos demandados a ter determinados comportamentos ou sermos determinado tipo de coisa, de pessoa que se adeque ao que cada um desses ambientes sociais
desses contextos, desses ambientes sociais, exigem de nós. E que muitas vezes não é, por exemplo, o que a gente gostaria ou o que a gente sentiria que seria realmente o nosso desejo. E a gente termina montando um monte de capa. Exatamente. O Jean Ives, ele diz uma coisa interessante, Alessandra. Como ele vem de uma tradição cristã, né, um dos fundadores da Unipaz, o Jean Ives Leloup, ele diz assim: o pecado nada mais é do que um desejo mal orientado. Então, é esse desvio do desejo. Existe o desejo do meu ser essencial, que eu não estou escutando, e eu acabo realizando outros caminhos para atender outros desejos, que às vezes são transitórios e nos deixam. Isso passou, não me preencheu. Eu adquiri muitos bens, mas isso não me preencheu. Então, porque existe um desejo mais profundo que precisa ser escutado. Então, é essa escuta desse desejo mais profundo que me realiza, que eu me sinto plena. É por isso que algumas pessoas têm o que se chama da crise da meia-idade. Sim. Ou seja, porque elas estão ali vivendo desconectadas daquilo que o ser delas quer, né? Daquilo que o coração, a alma, o espírito, o nome que a gente dê a isso, anseia ou é. E aí chega um ponto que a própria mente da pessoa, esse próprio ser, começa a gritar e dizer: peraí, ei, para me ouvir. Eu quero existir, eu quero ser. É isso que a gente poderia chamar de crise da meia-idade? Isso, exatamente. Se você observar uma criança, no começo do seu processo evolutivo, ela está conectada com essa visão, esse olhar inclusivo, vamos dizer, esse olhar que encontra tudo. Então, a criança está ali observando uma formiguinha carregando uma folha. Ela está presente. Hoje não tem o mindfulness, a presença, a atenção plena que se fala tanto. Sim. Ela está presente, ela está inteira. Mas aí chega as pessoas e dizem: esse menino é muito distraído. Vem para cá, vem viver outras coisas, você tem que participar disso, você tem que fazer tarefa, você tem. Então, isso vai dando uma desconexão que quando a gente chega lá na frente, o que eu estou fazendo da minha vida? Nada está preenchendo. Eu fiz minha profissão, eu cheguei a um ponto, porque aí tem as várias fases da vida, que depois um dia a gente conversa sobre isso, e chega uma fase que eu digo: peraí, eu realizei meus sonhos de criança por metade, eu realizei meus sonhos de adolescente por metade, e quando chega na maioridade, que eu pensaria que eu estaria plena, eu não me sinto plena, eu estou desconectada de mim. E muitas vezes, nessa fase, as pessoas procuram outros caminhos. Não sei se você observa isso, Alessandra. Procuram outras profissões, né? As pessoas começam a procurar: peraí, eu vou fazer outra coisa. E uma das fases mais difíceis é quando existe a aposentadoria. Porque é como se o trabalho fosse o sentido da minha vida. E se eu me aposento, então eu perdi o sentido da minha vida. Eu não sirvo mais para nada. Eu não sirvo, eu só. Então, a gente é treinado a ser tarefeiro na vida e não de ser pleno, de ser congruente com aquilo que eu vim fazer. Aí, começo a fazer as coisas e chega uma hora que eu digo: e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, essa meia-idade, que às vezes vem com a aposentadoria, às vezes vem com depressão, às vezes vem com solidão profunda, ou então outros tentam compensar: eu vou viajar bem muito, eu vou fazer, e não preenche, porque na verdade você precisa, é o tempo, que a gente diz, é o tempo da sabedoria, e você se reconectar com esse ser essencial. Você colocou uma coisa que eu acho que é importante a gente questionar. A pessoa vai se desenvolvendo, então ela realiza ali os seus primeiros sonhos, chega na fase adulta, ela realiza outros sonhos, quando chega na terceira idade, aqueles sonhos não a preenchem. Será que de fato eram sonhos da pessoa? Ou foram metas colocadas pela sociedade para ela, dizendo que ela, para ser alguém aceito na sociedade, para ser alguém normal na sociedade, ela tinha que ter uma formatura, ela tinha que ter uma profissão,
ela tinha que ter uma casa própria, ela tinha que ter uma família, ela tinha que ter filhos, porque tem gente que tem filhos porque os outros dizem que ela tem que ter. Será que muitos de nós não passa por isso? Ou seja, nós atendemos a exigência social, que nem sempre é a nossa exigência do coração. Exatamente. A gente está num momento, se a gente for olhar a humanidade, depois dessa pandemia que veio, a gente teve uma grande oportunidade de curar nossos vínculos, primeiro com a gente e com as pessoas. Só que muitas vezes as pessoas voltaram para o automatismo, ou seja, eu tenho que fazer, eu tenho que ganhar dinheiro, e aí se descompensou de novo, né? Então, o que é que a gente está precisando nesse momento? É essa escuta, é esse momento da escuta do coração, da escuta do que me preenche, porque a gente teve chance de poder olhar para isso, porque todo mundo ficou recolhido, né? Fizeram um retiro obrigatório. Um retiro obrigatório. E aí, nessa redescoberta do que me integra, porque primeiro eu tenho que me integrar comigo mesmo, nessas minhas disputas, para poder me reintegrar com a vida. Aí eu vou poder até escutar as pessoas dizerem, olha, você tem que fazer isso, mas eu posso me perguntar, é isso que eu quero? Né? O que, a demanda dos outros nos trazem, se é isso mesmo que eu quero? E aí você falando com o tempo, como eu trabalho também com idosos, eu já escutei de pessoas que iniciaram quadros demenciais que elas disseram que escolheram esquecer de Nossa! fenômenos da vida, porque estava sofrendo muito. Era uma médica muito, vamos dizer assim, seria uma médica próspera, né? Mas que queria esquecer. Ela dizia para mim no início do quadro demencial, eu me arrependo de ter pensado em querer esquecer os fenômenos da vida. É só para a gente entender que, às vezes, uma doença física não é que exista, eu vou curar o físico só com isso, mas ela Sim. tem uma demanda de uma escuta mais profunda. Então, como às vezes, com o tempo, a gente vai se afastando desse ser e podem gerar doenças. Então, a doença do futuro a gente vai construindo ao longo da vida se a gente não prestar atenção a essa escuta mais profunda. Isso que você trouxe agora, Leila, isso é tão sério, isso é tão profundo, porque eu percebo como muita gente se acredita apenas um corpo de carne. E que, quando adoecem, o que resolve é um comprimido. Mas muitas dessas pessoas não querem olhar para os seus padrões de comportamento e de vida. Porque se elas olharem para os seus padrões de comportamento e de vida, elas vão ter que olhar para o cerne de uma questão que se chama o eu. Isso. O meu emocional, os meus sentimentos, as minhas frustrações, os meus bloqueios, as minhas carências e por aí vai. E eu acho tão interessante, e a gente teve recentemente, foi muito interessante, eu digo que a pandemia ela foi realmente um mal muito necessário, porque eu acho que muita coisa veio à tona sobre cada um de nós. Nós tivemos a oportunidade de nos olhar, veja, de nos ver pelo menos, se a gente se olhou é uma outra história. Isso. Mas da gente se ver em profundidade, quem estava fugindo de si, como um workaholic, a pessoa que não tinha tempo para fazer nada, as pessoas que tinham problemas conjugais e que a pandemia, que por causa do trabalho ia empurrando com a barriga, e que a pandemia, quando teve que ficar junto com a pessoa, viu que não dava mais aquele negócio não funcionava mais, e as pessoas se separaram. A gente teve gente que se uniu ainda mais, casais que se fortaleceram no convívio da pandemia. A gente viu pessoas altruístas, nós vimos o nosso egoísmo, até que ponto esse nosso egoísmo ele funcionava.
E eu acho mais interessante porque, apesar de termos passado por tudo isso, nós também vimos quantas pessoas elas negam aquilo, a própria ciência. Sim. Como é interessante nós negarmos algo, e aí a gente está falando de ciência, porque a ciência, ela é, digamos assim, ela é meio preto no branco. Sim. Ela é preto no branco. Olha, isso aqui é o resultado desse monte de teste, desse monte de tentativas, que tantas deram errado e tantas deram certo, e a gente testou e tudo mais. E aí eu fico pensando, num mundo onde o que é preto no branco é contestado, como desenvolver a capacidade de entender uma subjetividade que se chama sentimentos e emoções e a conexão disso com o que eu sou e principalmente com o adoecimento do meu corpo. Sim. Então, como é que é feito isso? Isso é gradativo, né, Alessandra? Quando chega uma pessoa no meu consultório e fala do incômodo, porque as pessoas falam primeiro do incômodo. Todo absurdo ele tem uma graça, porque é um despertar de um chamado. Uhum. Né? Então, quando eu adoeço, algo está me chamando para eu prestar atenção em algo em mim, que está em descompasso. E aí, a primeira coisa é o incômodo. Aí, o que é estimulado na nossa sociedade? Eu acho que a ciência ela é fundamental, que a gente tenha medicamento. Tem hora que precisa do medicamento, sim, mas que não Sim. exclua a escuta mais profunda, que não Uhum. exclua esse movimento de vida que está querendo surgir, que está se sentindo bloqueado em mim, né? Então, é importante os dois lados, as duas asas para poder voar, né? Então, para eu poder seguir, eu preciso das duas asas, da ciência, ou através da alopatia, ou através da homeopatia, ou através de um recurso que possibilite eu me fortalecer no meu físico, naquilo que eu preciso, mas eu também preciso compreender o incômodo. O que é esse incômodo? O que é isso? Então, o primeiro passo não é fingir que ele não existe, que a maioria das pessoas negam. Então, Isso. isso não existe, eu não estou triste, eu estou no Instagram sempre feliz, e às vezes estou numa depressão profundíssima, né? Então, preocupo com a imagem e não com o que acontece profundamente na minha vida, com o meu desencontro com a minha família, com o meu desencontro comigo mesmo, com o não conseguir dormir à noite. Sonhar é saudável, minha gente. Sonhe. Resgate seus sonhos, isso é fundamental. Então a pessoa só está no incômodo, e aí o que é que faz? Eu não estou dormindo, eu tomo remédio para dormir e me desconecto dos meus sonhos e do que seria esse processo de sonhos para o meu autoconhecimento. Eu posso tomar um remédio mais leve, eu posso aprender relaxamento, eu posso começar a me conectar a partir da minha respiração. Então, em vez de eu estar na respiração de busca, né, como se eu tivesse Uhum. uma corrida, eu vou encontrar um processo em que eu vou prestar atenção à minha respiração, a como eu estou a cada momento, se eu estou correndo, as pessoas que estão querendo estar sempre à frente, ou as pessoas que não estão conseguindo nem sair da cama. Então, eu vou começar a reconhecer o meu incômodo. Que descompasso é esse? Depois eu vou observar isso. Isso é uma raiva, isso é uma depressão, isso é uma tristeza, é um medo, porque o medo é a fonte de a maioria das nossas doenças tem a ver com o medo de existir, o medo de não conseguir o que as pessoas, que a sociedade diz que a gente tem que fazer, o medo da morte, né? O Sim. medo está na fonte de tudo, porque o medo, do contrário do medo, é o amor. Então, se eu me amo, eu confio e vou seguindo o meu ritmo. Eu vou encontrando o meu tempo e o meu ritmo. Então, o que é que eu preciso? Primeiro, é reconhecer, não é fugir do incômodo, aprender a me reconectar comigo através de respiração, através de práticas que a transpessoal ensina, ou através de práticas meditativas, através de um relaxamento, e vou encontrando essa emoção que está lá contendo o meu fluxo natural da vida. Depois que eu faço isso, eu vou identificando onde isso afeta a minha vida,
e vou abrindo um espaço da consciência maior. É como se eu tivesse um facho de luz numa dimensão encurtada e eu vou ampliando o espaço para essa minha fonte me nutrir, minha fonte interior, esse ser essencial. E vou abrindo espaço de consciência onde eu vejo, eita, mas eu sou só isso, eu só sou essa doença, eu só sou psicóloga, eu só sou mãe. Não, eu sou mais do que isso. Então eu começo a me compreender nessa dimensão que faz com que, voltando ao tema que a gente começou, que faz com que eu me reconecte com essa força da espiritualidade, a força da vida que nutre todo o universo, e aí eu posso seguir. Mas é um processo que eu vou me. É como se fosse um treino, uma reeducação, uma reconexão com o meu ser mais profundo a partir disso, do incômodo, que é só um incômodo, e aí eu vou integrando e eu já não me identifico. Chega uma hora que eu não me identifico, é como se fosse assim: ah, está passando uma tempestade na minha vida, todos nós passamos, né? Mas Sim. eu não esqueço que tem o sol, e eu, peraí, onde é que eu fico nisso? Eu vou ser levada pela tempestade, ou eu encontro esse lugar dentro de mim que sabe observar essa tempestade, tirar um sentido para ela e seguir. Não é excluir as tempestades e fingir que a vida está tudo normal, mas eu reconhecer que existem as tempestades, os desafios que vêm para me sinalizar algo, para que como eu me integro a esse fenômeno e sigo sem me identificar. Identificar quer dizer colar. Eu sou isso, eu sou essa tempestade, eu sou uma depressão. A energia da depressão, Alessandra, a mesma força que faz com que eu mergulhe é a força que vai me impulsionar para subir. Então, a força da depressão serve para isso também. Então, é reencontrar esse fluxo da vida dentro da gente. E quando a gente se conecta com essa nossa parte espiritual, essa nossa essência, esse nosso ser, Leila, que tipo de, digamos assim, mudanças ocorrem na nossa vida? Ou Então, podem ocorrer na nossa vida? Podem ocorrer. a gente não. Roberto Crema, que é o atual reitor da Unipaz, ele perguntou: vocês querem se tornar santos? Aí todo mundo disse: ah, todo mundo quer. Cuidado, que santidade pode levar a uma doença também, entendeu? Então a gente precisa, antes de se tornar santos, humanos, né? Então, humano é estar vivendo a vida no que ela vai nos oferecendo, com mais atenção, presença, não se deixar identificar por processos que tiram a inteireza do nosso ser. Ah, hoje eu fiquei muito ansiosa. É como se fosse eu me identifiquei com a violência do mundo, eu me identifiquei que fulaninho fez aquilo. Uma vez eu estava no supermercado, Alessandra, e uma pessoa chegou, tinha estacionado numa vaga e disse que alguém jogou uma pedra no carro dela porque achava que ela não era idosa, que aquela vaga era para idosa. Só que ela tinha saído do hospital, então ela tinha Ui. direito de ficar nessa vaga. E aí ela chegou alterada e a outra pessoa, mas como é que uma pessoa chega desse jeito, gritando, não sei o quê? Eu disse, mas violência não justifica outra violência, não é? Então, se o outro está a necessidade dela não foi escutada, não foi respeitada e alguém reagiu violentamente. E assim é um processo. As pessoas vão se identificando com aquilo que desconecta. E quando você está no ser pleno, você simplesmente observa. Se a gente observar o riso do Dalai Lama, ele está ali. Ele observa o processo e reconhece que o processo apenas é um fenômeno que está acontecendo na vida e eu não me perco da minha essência, do que eu sou, de como eu estou. Às vezes a gente está no furacão, mas eu estou no olho, encontrando a minha paz, a minha serenidade e a minha plenitude. É interessante porque tem gente que, mesmo no meio do caos, ela se mantém com uma calma, uma estabilidade, digamos assim, que ela passa a se tornar ali meio que o ponto de equilíbrio, né, daquela situação. Então, eu acho que é um pouco isso que você está falando agora, né? Que é justamente isso. Eu não saio daquilo que eu sou. Exatamente, Né? exatamente. Eu não me E Leila, perco.
nas demandas do que o mundo está. O mundo continua. O mundo vai Sim, ter os descompassos, o mundo vai ter as transformações que são os necessárias, desafios. os desafios, mas eu vou identificando o que é que eu preciso, o que é que isso tem a ver comigo, como é que eu vou lidar com isso. É um novo olhar diante desse cenário. Leila, agora nesse mês de agosto, a Unipaz vai estar realizando um grupo de estudo que tem como tema o resgate do ser essencial. Fala um pouquinho para a gente sobre esse grupo de estudo. Qual é o objetivo dele? Então, é um grupo de encontro, é um grupo de estudo de encontro. Por que encontro? Porque eu vou estar em grupo, me reencontrando comigo mesmo e através dessa visão de encontro, me reencontrando com as pessoas e suas dinâmicas também. É um grupo onde a gente vai fazer leituras de textos e também vivências, onde a gente vai resgatar a criatividade, a leveza do nosso ser, vai resgatar através de vivências. Eita, o que é da minha mente que não deixa eu executar o que eu gostaria com mais plenitude, mesmo no meu trabalho, mesmo na minha vida? Então, é essa dimensão do nosso ser que a gente vai no resgate do ser essencial e trabalhando. São vivências e leituras de textos e partilhas de grupo, onde a gente vai poder, com algumas vivências da psicologia transpessoal, pintura de mandalas, imaginação ativa, relaxamento, respiração, a gente vai conseguir reconectar-se com o nosso ser. É justamente essa proposta, né, de ajudar as pessoas a se reconectar com a sua essência, com os seus sonhos, com os seus desejos, com aquilo que ela é em essência. Esse que vai ser o objetivo do grupo. Isso. Aí eu vou estimular as pessoas, a gente disse, a ter um diário de bordo. O que é um diário de bordo? É anotar a sua jornada nessa partilha, né? Então, Fundamental. como é que eu estou a cada dia? O que é que aconteceu? Como é que eu estou me percebendo? Eita, já me percebi mais calma, já não me senti sendo levada pelo trânsito e perdendo a minha paciência. Então, aí as pessoas vão observando. E tendo também o diário da noite. O que é o diário da noite? É observar os sonhos. Os nossos sonhos são curativos, né? Existe nele a possibilidade de sinalizar esses vários níveis de consciência que a transpessoal traz. A gente pode acessar memórias de antepassados, de ancestrais, nossas memórias que a gente nem imaginava que tenha, e a Sim. nossa reconexão conosco mesmo. Então, também tem esse diário da noite e o diário de bordo no sentido do nosso dia, como foi a nossa jornada. O grupo dura quanto tempo? A fase inicial, que eu digo que é o movimento da alma, que é exatamente esse reativar essa ânima, esse movimento, eu que não estou dando continuidade a projetos pessoais ou profissionais, eu reativar. Então, são 6 meses onde eu vou observar o que me bloqueia e, a partir daí, reativar meus processos. Quem quiser, depois desses 6 meses iniciais, retomar e aprofundar mais para uma dimensão da espiritualidade mais profunda, a gente pode continuar. Quem não quiser, fica só nesses primeiros 6 meses. Muito bem. E onde é que o pessoal pode encontrar informações sobre esse grupo? É o Grupo de Estudos e Autoconhecimento Resgate do Ser Essencial. Onde é que elas conseguem informações? Então, as pessoas podem encontrar essas informações no Instagram da Unipaz Pernambuco e podem também encontrar no telefone, ligar para esse celular 992824248 e que a gente pode conversar um pouco e tirar dúvidas. Ah, como é mesmo, Leila? E eu nunca fiz grupo, e aí a gente pode tirar dúvidas de como seria esse processo, que é muito confortável. As pessoas que também não quiserem falar, podem ir anotando os seus processos e vão se abrindo na dimensão de que se sentirem mais confortáveis. Eu acho muito legal essa questão do trabalho de grupo, porque a gente sempre acha que só a gente tem aquele problema, só a gente tem aquela dificuldade. E aí, quando nós estamos em grupo, a gente termina percebendo que o nosso
problema ou a nossa dificuldade, ela é inerente a muita gente. Né? E é uma troca muito gostosa. Muito E aí bom. a gente se torna, tudo torna mais leve, né? Porque aquela carga que a gente estava carregando sozinha, a gente vê, eita, o outro está também, aí aquilo ali, a gente partilhando ali, tudo vai se diluindo mais fácil, né? É verdade. Aí vai ter Leila, trabalhos corporais também, a pessoa que precisar, eu estou tensa no corpo, a gente faz alguns trabalhos de descontrações corporais, então são feitos vários trabalhos nesse nível. maravilha. Leila Albuquerque, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco no Papo de Psique. Espero que nos vejamos em breve, que você volte em breve para a gente conversar sobre outros temas. E diga onde é que a Unipaz está hoje, qual é o endereço da Unipaz? Isso, a Unipaz, ela está viva, ela já está em Pernambuco há 23 anos, já realizamos muitos eventos e vamos continuar. Tivemos em julho uma caminhada até Taquaritinga e tivemos o retiro do mergulho interior. Então, já tivemos 2 grandes eventos. Aguardem e observem nosso Instagram. Nós estamos hoje no Empresarial Córdoba, 370, ali na Conselheiro Rosa e Silva com Rua Amélia. Sim. Então, é no encontrozinho da Amélia com a Rosa e Silva, na sala 705. E as pessoas que estiverem interessadas, visitem o Instagram. Nós vamos voltar aos nossos grupos de estudos e teremos um grande evento no próximo ano. Muito bem. Leila Albuquerque, gratidão pela sua participação conosco aqui no nosso Papo de Psique. E, se Deus quiser, a gente se vê em breve. Muito obrigada pelo seu acolhimento e seu interesse, Alessandra. E obrigada a todos que puderam escutar. E que possamos integrar nossas jornadas. Vamos embora. Gente, e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o teu like, porque ele é muito importante para que o YouTube reconheça esse conteúdo como um conteúdo relevante, que possa levar até outras pessoas. E compartilha com alguém que você acha que precisa estar reconectado aí com o seu ser e, quem sabe, até participar do grupo de estudo que a Unipaz vai realizar agora neste mês de agosto. Um beijo bem grande para você. Fica com Deus e semana que vem a gente se encontra novamente aqui em mais um Papo de Psique. Tchau, tchau.